Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. O Senhor falou algo ao meu espírito. E eu preciso que você entenda o seguinte. Fique atento quando o Senhor forçar a sua parada. Vou repetir porque eu acho que você não me ouviu. Fique atento quando o Senhor forçar a sua parada. Você vai entender que existem momentos na nossa vida que o Senhor força a nossa parada. Assim como nós vemos às vezes no celular forçar parada, tem hora que o Senhor diz para nós: vou forçar a sua parada. E você vai entender que quando Deus força a nossa parada, Ele não está forçando a nossa parada para nos matar. Deus força as nossas paradas às vezes, porque Ele quer falar conosco em áreas específicas. 1 Samuel no capítulo 22, se você ler todo esse capítulo, você vai ver algo incrível aí. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Presta atenção aqui em mim. Todo mundo tem uma grande admiração por Davi. Davi foi um homem que o Senhor um dia pôde olhar para ele com um coração de amor, e ele foi dito e denominado e descrito como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem especial, mas Davi foi um homem cheio de problemas emocionais, problemas espirituais, problemas familiares. Davi teve muito problema, mas uma coisa que me chamou a atenção, e depois eu te convido a ler o Salmo 142. O Salmo 142 vai mostrar uma queixa de Davi. Vai mostrar um lado de Davi agoniado. Diga comigo, o lado de Davi agoniado. Coloque aí para mim. Tá dando problema aí no Data Show? Deixa eu ler aqui para você. Esse lado de Davi, descrito por ele mesmo, nos faz perceber que o Senhor forçou em um momento a parada de Davi. Você vai entender isso. Davi aqui, ele faz uma oração enquanto ele estava na caverna de Adulão. Enquanto ele estava nessa caverna aqui que nós lemos de 1 Samuel capítulo 22, ele fez uma oração. E olha o que ele falou: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele eu apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Vou repetir de novo. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Presta bem atenção aqui. Leia esse salmo com muita atenção. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. E na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho. És tudo que tenho que na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade para comigo. Em outras versões vai dizer: liberta-me da prisão da minha alma.
Você olha Davi em 1 Samuel capítulo 22 e é lindo, porque você olha 400 homens que estão ali debaixo de uma problemática terrível. Mas o cenário posterior a isso é Davi fugindo de Saul. Davi foge de Saul, porque Saul estava nada mais, nada menos que um problema pessoal. O problema de Saul com Davi era um problema pessoal, porque a inveja é um problema pessoal, vamos lá. E o problema de Saul com Davi não era um problema, não, o problema dele era porque Davi era diferenciado. E a realidade foque aqui em mim. Davi, ele era um desqualificado na visão de Saul, e Saul era um homem qualificado na visão de todos, mas na sua mente ele era uma pessoa doente. A realidade é que se você for estudar sobre a história de Saul, você vai ver que Saul, ele tinha qualificações duplas, triplas, quádruplas, relacionadas a Davi. Só que o problema é que Davi era bom na sua mente. Ele era uma pessoa bem resolvida consigo. E Saul era uma pessoa que tinha boas qualificações, um bom currículo, mas Saul era uma pessoa que tinha problema com a sua mente. E por conta dessa situação, o que ele faz? Ele se torna um perseguidor desesperado. Só que o problema de Saul, durante um período, foi simplesmente uma perseguição comum. Mas não contido com isso, porque todo espírito de inveja é assim, eles não se contentam só em te perseguir, eles querem ver a tua ruína. Eles não querem só perseguir a sua causa, eles querem matar você. Eles querem ver você numa condição de miserável, numa condição de declínio. Porque a pessoa que ela é carregada por um espírito de inveja, essa não é a tônica da palavra, mas eu preciso que você entenda, leva a pessoa a viver perseguições espirituais, leva a pessoa a viver perseguições emocionais. Presta atenção aqui. O problema de Davi era um problema espiritual, mas era também um problema natural. Por quê? Porque ele tinha demandas para resolver, e um dos maiores problemas dele não eram as demandas que ele tinha que resolver contra os guerreiros que ele tinha que lutar. O problema é que ele não estava sabendo lidar, ele não estava sabendo gerenciar. Porque dentro de um período de forçar parada, você reflete na vida. Você para fazer alguns questionamentos internos. Você para fazer umas perguntas silenciosas que só a sua mente sabe o que está fazendo, mas não tem resposta. E eu penso que nesse momento em que ele vem de toda essa perseguição maligna, correndo, né? Saul desesperado, não só satisfeito em ver o declínio de Davi, mas ele queria que Davi morresse, ele queria matar. Então, o que acontece? Davi corre e se refugia dentro dessa caverna. Ele fica ali. Ele fica ali por um período. Por quê? Porque ele precisava parar ali para não morrer. Porque se ele não ficasse ali, ele morreria. Saul daria cabo na vida de Davi. E eu penso que alguns pensamentos passaram na cabeça dele ali dentro daquela caverna. Em alguns momentos ele deve ter pensado: meu Deus, eu tive a oportunidade de matar esse cabra, não matei, porque eu entendo o que é a hierarquia, eu entendo que eu não posso tocar, né, em alguém que não é da minha competência, do meu metrônomo. O que eu fiz para esse cara? Eu só trabalhei em prol de ver o bem, eu não arquitetei nada contra ele, eu só fiz coisas boas até aqui. E o que deu na cabeça desse cara que, não satisfeito em me perseguir, ele quer me matar? Eu penso que essas coisas que nós vamos... Presta atenção aqui, irmãos. Essa palavra não é explosiva, não. Você vai pensar. Eu penso que essas coisas que você começa a remoer, esses pensamentos que você começa a fazer, essas perguntas que você começa a ter, sabe, diante de algumas circunstâncias instaladas na nossa vida, caóticas, quando elas não têm resposta, elas abatem a nossa alma. E o Salmo 142 deixa isso muito claro. Por quê? Porque ele vai esmiuçando. Ele libera em alta voz. Ele começa a falar: Senhor, eu elevo a minha voz suplicando misericórdia. Ele não pede nada, ele só pede misericórdia. Misericórdia, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque eu estou derramando o meu lamento, e eu estou apresentando a Ti a minha angústia. Senhor,
Quando o meu espírito se desanima, tu conhece o que eu devo, de que forma que eu devo agir. Por quê? Porque ele está reconhecendo que o espírito, e o E aí está minúsculo, está se referindo ao espírito que o homem tem. Ele diz, o meu espírito aqui está desanimado. Eu estou conflitado, eu estou lamentando, eu estou angustiado. Eu tenho perguntas que eu não tenho resposta. Eu vim parar aqui nessa caverna correndo, despreparado. Eu não trouxe nada, eu não tenho nada. Eu só vim parar aqui. Eu estou aqui, nesse lugar, nessa condição. Eu estou desanimado, Senhor. Mas tudo bem, quando o meu espírito ele está em conflito, o Senhor sabe qual é o caminho que eu devo seguir. Olha aqui, ó, o Senhor aqui a gente já começa a perceber a postura de um homem que mesmo abatido confia 100% em Deus. Ele diz, o meu espírito está abatido, eu vim parar aqui, mas em outras palavras, eu sei que eu não viria parar aqui se não fosse o Senhor. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho que eu devo seguir quando o meu espírito está abatido. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vim parar aqui, eu sei que eu não vim parar aqui de paraquedas. Eu sei que ainda que o meu espírito não saiba para onde eu tenho que ir, os meus pés me trouxeram aqui, para cá, guiados pelo Senhor. Eu vim para cá e eu estou aqui. E aí ele diz, Senhor, tu conhece, e na vereda por onde eu ando, olha aqui, na vereda por onde eu ando, filha, desliga isso aí, por favor, que você está dispersando a atenção. Deixa só assim. Na vereda por onde eu ando, o que aconteceram? Esconderam armadilhas. Ora, um outro parêntese aqui. Na vereda, no caminho por onde eu ando, esconderam armadilhas. Você precisa pensar uma coisa comigo de forma bem inteligente. Só alguém que conhece o caminho que você passa, coloca armadilha nele para você. Então Davi estava lidando com uma causa aqui, quase que com uma questão de entendimento. Ele disse, o caminho que eu passo, o caminho que o Senhor conhece, esconderam uma armadilha. Ou seja, quem colocou a armadilha no caminho também conhece ele. Conhece tanto ele que escondeu nesse caminho que eu passo uma armadilha contra mim. E sobre toda essa situação, olha para a minha direita, eu não vejo ninguém. Ele começa a falar, na realidade eu estou dentro dessa luta, eu estou dentro desse processo, eu estou dentro de todo esse desgosto. Eu olho para o lado, eu olho para a direita e eu não tenho ninguém comigo. Eu não tenho nenhum abrigo seguro, eu não tenho ninguém que se importe com a minha vida. Por quê? Porque eu estou aqui dentro. Ninguém está nem aí. Por quê? Porque nesse momento é só o Senhor. Aí ele diz, Senhor, eu clamo a Ti e digo, Tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Não é uma oração de alguém que está, se queixando. Ele está dizendo, Senhor, agora é tudo ou nada. O Senhor é tudo que eu tenho, eu não tenho mais nada. Eu olho para a minha direita, não tenho ninguém. O caminho que eu achava que era seguro, esconderam uma armadilha nele. O que eu tenho? Eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. E nesses momentos, é um momento, e hoje eu olho para muitas pessoas que nos piores momentos da sua vida, que nas fases mais ruins da sua vida, elas esquecem. E aí eu vou entendendo, eu vou conseguindo compreender por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, nos piores momentos da vida dele, ele sabia quem era o Senhor. Ele conhecia o Senhor. Ele se permitia estar abatido, mas não vencido. Ele se permitia estar angustiado, mas a angústia dele não separava ele daquilo que ele acreditava em Deus. Percebe que ele em nenhum momento ele amaldiçoa o momento, ele questiona o momento, ele se lamuria, ele se lamenta, ele fala, ele explica a condição dele. E Davi nos dá uma aula aqui de oração. A oração, presta bem atenção aqui, não é só o que você vai pedir a Deus. A oração é você abrir as partes da sua vida para Deus, como se você estivesse conversando com alguém que você conhece. O problema é que quando nós estamos diante de Deus, muitas das vezes você não trata a oração como se você estivesse conversando com alguém que é vivo. Você trata na sua oração como se Deus fosse um padre. O que é um padre? O padre é aquele, para quem já fez, primeira comunhão, para quem já fez catecismo.
ele tem ali alguns momentos em que ele conversa com o padre. Quando você conversa com o padre, o que você faz? Você derrama. Você fala: padre, eu estou aqui porque eu preciso confessar esse pecado. Eu fiz isso, 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 eu fiz isso. Aí quando termina aquilo ali, o padre fala assim: ó, então eu vou te dar uma penitência, tá? Tanto Salve Rainha, tantas isso, tanto Pai Nosso, tanta Ave Maria, resolve tua guerra e vai embora. Por quê? Porque eu não tenho o que te falar. Por quê? Porque você derramou tudo, você colocou tudo isso para fora, agora você tem que o quê? Resolver o teu problema aí, paga a tua penitência, vai embora para casa e está tudo certo. Com Deus não é assim. Com Deus você precisa ter. A igreja hoje precisa entender que Deus é alguém. Deus não é só um algo da sua cabeça. Deus é alguém, eu vou repetir, Ele não é um algo. Ele não é um espírito que está lá a quilômetros de distância da sua vida. Percebe que Davi aqui, ele está conversando com alguém como se ele estivesse ali do lado. Olha, Senhor, olha para a minha direita. Olha aqui, gente. Olha para a direita e vê. Espera aí. Presta atenção aqui. Falei que você tem que estar atento. Olha para a minha direita e vê. Como é que você manda alguém olhar para a tua direita e ver? Vou repetir porque eu acho que você está com frio. Olha para a minha direita e vê. Senhor, olha para a minha direita e vê. Ele tinha tanta convicção que ele fala para alguém que ele está clamando olhar junto com ele, na mesma direção. Ele tinha certeza que tinha alguém com ele. Ele tinha certeza que alguém estava com ele. Você consegue ter essa certeza? Ele diz: olha para minha direita, eu não estou vendo ninguém. Tu está vendo que não tem ninguém aqui? Não tem ninguém. Eu não tenho nem abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida, mas tudo bem, eu sei que o Senhor está aqui. Clamo a ti e digo: tu és. Essa expressão ela é muito comum quando você está falando com alguém muito perto de você. Vanessa, tu és. Em outras palavras, Vanessa, você é. É como se ele estivesse ali num diálogo muito ajustado com alguém que ele tivesse a certeza. Porque a realidade é que não é metafórico. Não é uma metáfora. Deus é alguém real. Deus é alguém vivo. Deus é alguém que está conosco. Deus não é um Deus que você só pede, e Ele não se importa com os seus questionamentos. Deus quer participar da sua vida. Irmão, vou repetir porque eu acho que você não está entendendo. Deus, Ele quer participar da tua vida. A sua vida é importante. Os processos, os momentos de abatimento, os momentos de adversidade, os momentos de lamento, Deus se importa com isso. E porque às vezes Ele não te recupera, vou repetir, e porque às vezes Ele não te recupera, é porque você lida com Ele como se Ele estivesse olhando o seu processo e não estivesse com você no processo. Muda a tua mentalidade. Por quê? Porque para isso nós teremos uma igreja com uma fé. Uma fé que vai ser tão grande, que vai dar condições a Deus gerar uma ambiência de vermos pessoas sendo curadas instantaneamente. O problema é que tem gente em apenas um nível de Davi. Que nível é esse? O nível da angústia, o nível do abatimento. Só fica ali. Hoje é o dia de mudarmos a nossa mentalidade. Você precisa mudar. E aí ele segue: Senhor, liberta. Liberta, liberta, liberta. Por quê? Porque eu tô abatido. Livra-me daqueles que me perseguem, pois eles são mais fortes do que eu. Por quê? Porque ele está ali dizendo: olha onde eles estão e olha onde eu estou. Eu estou aqui nessa condição. E nesse atual momento, eles são mais fortes do que eu. Por quê? Porque eu estou recluso. Sabe aquela hora que você fala assim: eu não tenho o que fazer, uma sensação de impotência? O que me resta?
Me resta entender o propósito da parada. Me resta entender por que Deus me parou agora. Me resta entender por que Deus me colocou aqui. Me resta entender, na cabeça de Davi talvez, ele já me deu tantas oportunidades de ir para tantos outros lugares, por que agora na caverna? Por que agora eu tive que entrar para esse lugar? Porque agora é a hora que Deus quer mexer, não só com a sua vida, mas com a vida de todos. Quando Deus nos força a parada, Ele não está tratando só o nosso propósito, Ele está tratando o propósito de pessoas. Quando Deus nos força a parada, nós pensamos que Deus está querendo tratar só com a gente. Mas a realidade é que os nossos olhos não conseguem perceber e não conseguem enxergar onde Deus quer que nós enxerguemos. Então, quando Deus ele força a tua parada, Ele está dizendo, o meu propósito é muito maior do que o que você está vivendo. Por isso eu preciso de qualificar você, para quê? Para que você possa qualificar outros. Eu preciso mudar circunstâncias, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E aí, o texto vai dizendo que tudo quanto era tipo de gente problemática estava ali naquela caverna. E agora você para pensar. A pior coisa que existe é você estar no meio de pessoas problemáticas. Gente endividada, gente que estava em aperto, gente que estava com o espírito desgostoso, gente que estava completamente debilitada. Olha só o problema. Ouvir uma pessoa endividada já é terrível. Imagine você ouvir uns 150, 200. Ouvir uma pessoa que está com espírito endividado, com espírito abatido, é difícil. Imagine você ouvir 200. Imagina 10, 30 pessoas, 40 pessoas quando você senta para tomar um café, todos eles falando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ah, meu Deus, eu estou endividado. Ah, meu Deus, eu estou... Imagina, a cabeça de Davi. Só que, o que é importante nesse momento? Quando nós estamos assim, lidando com pessoas assim, lidando com situações assim, é parar para entender o que Deus está requerendo de nós. E, irmãos, é tremendo, por quê? Porque quando você força uma parada, e aqui eu preciso que você preste bem atenção, o que significa essa função forçar a parada? É encerrar todas as atividades. Quando você está diante de um aplicativo que ele diz forçar parada, em outras palavras técnicas, ele está dizendo, eu estou forçando você a parar todas as atividades de primeiro e segundo plano. É hora de você parar agora, não só numa esfera, mas também numa segunda esfera. E aí, eu fui mais profundo, eu perguntei, tá, mas qual é a diferença entre você desativar e a diferença entre você forçar uma parada? Basicamente, você, quando força uma parada, você segue uma opção mais completa e mais definitiva. Por quê? Porque você desativa, presta atenção aqui, você desativa atividades programadas. Eu hoje não vou forçar você a vir comigo. Não vou. Sua mente pode estar em qualquer lugar, mas se você entender o que Deus está falando aqui hoje, você vai mudar de vida. Davi, em outras palavras, eu não te desativei. Davi, eu não acabei com a tua história por causa de Saul. Davi, você não está desativado. Davi, você não está entendendo o que, Senhor? Que eu estou querendo alterar tudo aquilo que está programado na tua vida. Por quê? Porque essa tua vida programada, ela te jogou num lugar que você se acomodou. E uma vida programada, em outras palavras, não é uma vida organizada, é uma vida que está no automático. Davi, vamos melhorar? Eu não acabei, eu não te desativei, eu não acabei com a tua história. Davi, eu estou parando você para quê? Para você sair do automático, vida de oração no automático.
Vida espiritual no automático. Adoração no automático. Até a hora de levantar a mão é no automático. Até as línguas, não te incomodam as suas línguas? Há quantos anos você não tem variação de línguas? Para novas fases, novas línguas. O Senhor precisa mudar o seu vocabulário espiritual. Davi, eu te trouxe para essa caverna, não é para você ficar ouvindo homens chorando, 100, 200, 300. Não, Davi, eu vou te desprogramar. Davi, eu te forcei a entrar aí. Você vai ficar tão cansado de ouvir 400. Olha isso aqui, irmãos. Porque você, Davi, você tem habilidade, você é um chefe, você é um general, Davi. Só que você acostumou mais a lutar do que a capacitar, Davi. Você tem potencial. E quando eu forçar essa tua parada, eu vou te mostrar que você nunca mais vai repetir essa oração de que ninguém se preocupa com você. Por quê? Porque quando você olha esse texto e os demais, você vai descobrir que de 400 se levanta 37. E um dos valentes foram aqueles que arriscaram a sua vida para que Davi bebesse água da fonte. Então o Senhor estava dizendo: Davi, o que você acha que é o fim? Davi, o que você acha que é o que vai acabar com a tua vida? Eu vou te mostrar que eu vou mudar a tua história. Mas eu não vou mudar só a tua história, eu vou mudar a história de todos que estão à sua volta. Davi, você precisa entender quem você é. Você é um influenciador, Davi. Davi, você é alguém que foi separado por mim para viver para mim, mas para transformar e modificar pessoas para mim. Só que existem momentos na nossa vida que o que a gente faz? A gente se acomoda. Se acomoda. Já nem te incomoda mais quando você olha a região, o ambiente da sua casa, as pessoas se acabando. Já está tudo normal para você. É nessa hora que o Senhor força a parada para falar assim: olha só, tem gente que está indo para o inferno e você não está vendo. Olha, tem gente na sua família que você já nem ora mais. Sabe por quê? Porque quando você dobra o seu joelho, você só sabe falar: ó vida, ó céus, Senhor, me dá um namoradinho, Senhor, me dá um maridinho, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá fama, Senhor, muda a minha história. Você não consegue mais abrir a sua boca para dizer: Senhor, me enche ao ponto de que eu seja um atalaia na tua mão. Senhor, eu quero passar pelas ruas, eu quero entrar nos meios dos meus familiares, sabe, eu quero ter coragem de falar do teu amor. Eu quero ter coragem de falar da tua palavra. Você não está se incomodando, irmãos. A igreja não se incomoda mais. Você está vendo a tua família? 70% da tua família não é crente. Eu disse ontem e vou repetir: tudo começa no fogo e termina no fogo. Tudo começa no fogo e termina no fogo. Vai haver acertamento de contas. Vai haver acertamento de contas. Naquele grande dia, o Senhor vai olhar e vai vir julgar a terra. E você vai entrar lindo e belo para o céu e a tua família queimando no inferno. Que isso, profeta? Eu preciso falar. Por quê? Porque você está aí, lamuriando as suas dores. Você está aí, se angustiando com teus processos. Você está aí, não tem coragem de abrir a boca. Você está aí, quando dobra o joelho, não consegue falar: Deus me usa, eu quero ser um vaso, eu quero ser alguém que vai pregar a tua palavra. Não, você está aí se angustiando. Não, você está aí questionando. Não, você está aí reclamando de um sapato. Não, você está aí reclamando porque amanhã você queria comer mortadela e você sabe que só tem R$2 na tua carteira. Meu irmão, o que é o evangelho para você? Aí é nessa hora que Deus força a parada. Para quê? Para falar: sai dessa vida de crente automático. Sai dessa vida de crente que não tem coragem de me pedir para olhar na direção da tua dor. Sai dessa vida de automático que não consegue perceber que eu tenho sentimento. Irmãos, hoje é dia de acertar as contas. Davi
desprograma, desativa as atividades programadas. Intercessão, desativa as atividades programadas. Mulher que quer salvar o marido, desativa a tua atividade programada. Como assim? Você ora 15 minutos por ele, 30 minutos por ele, passa a orar 1 hora. Você faz jejum de 5 horas, faça de 12, faça de 15. Você quer mover hierarquias grandes e não quer fazer força grande. Você não quer forçar, você não quer, sabe, abrir portas grandes. Para quê? Para provocar transformações. Deus está hoje nos falando, é tempo de entendermos por que Deus nos para, nos pausa. Por que eu estou pausada aqui? Por que eu não estou conseguindo avançar nesse trabalho? Ah, irmãos, pede para o Senhor olhar para a direita com você. Vai ver se Ele não sussurra no teu ouvido. Por que o trabalho não está dando certo? Talvez Ele vai falar assim, olha ali, ó, porque o problema está ali, ó, falta de excelência. Porque o problema está ali, ó, falta de simpatia. Porque o problema está ali, ó, está travado lá fora, mas o problema está aqui, ó, aqui dentro, ó. Por que você não muda? Por que a casa não muda? Por que as coisas não mudam? Por quê? Porque quando Deus te abençoa, você não cuida do que Ele te deu. Deus está falando aqui hoje. Sabe qual é o problema desse tempo? São atividades programadas. As atividades programadas estão roubando o lugar de atividades únicas. Sabe aquela coisa programada? Então, é o problema desse tempo. É tudo programado. Ainda hoje eu estava vendo uma live de uma pessoa que está com um filho num quadro muito difícil, terminal quase. E essa live foi um desabafo. Ela disse, mães, parem a vida de vocês um período. Olhe nos olhos, dê atenção, converse, fale, brinque. Sabe por quê? Ela falou, o Senhor, eu tenho pedido a Ele para que Ele me dê uma segunda chance. Porque todo o tempo em que eu pude desfrutar do meu filho, ele era um bebezinho, deve ter uns 2 aninhos. Eu estive tão envolvida com a minha vida, com os meus sonhos, com os meus projetos, com as minhas causas, com as minhas coisas, que eu não dei tempo devido de investimento para o meu filho. E agora eu estou pedindo, Senhor, me dê uma segunda chance para eu recuperar o tempo que eu perdi. E o tempo que eu poderia ter parado para brincar, o tempo que eu poderia ter dito que eu te amo, o tempo que eu poderia... E aí ela disse, quando vocês orarem por mim, orem para que o Senhor me dê uma segunda chance. Chance de quê? De fazer diferente do momento em que eu pude fazer alguma coisa e por escolha eu decidi fazer outra. Tem muita gente que precisa ter parada forçada para aprender a valorizar que tem gente respirando do teu lado. Tem muita gente que tem que ter parada forçada. Para quê? Para aprender a glorificar a Deus nos momentos em que você está agoniada, mas é por uma boa causa. Mas é por uma boa causa. Sabe, às vezes nós questionamos o problema de um choro de um bebê, quando tem tantas mães que gostariam de ouvir o choro, porque seus bebês estão em estado vegetativo. Sabe, o problema é que a vida programada, a vida do automático, ela não nos deixa valorizar momentos, elas não nos deixa glorificar momentos únicos. E ali Davi estava naquela caverna, Davi estava olhando para a vida, Davi estava refletindo na situação, Davi estava refletindo nos ambientes, Davi estava olhando um monte de gente falando, meu Deus, e agora? O Senhor falou para ele, Davi, você vai entender. E se você for buscar a entender esse texto, você vai ver que o texto fala de um estado de postura desses homens, mas mais lá na frente, você vai descobrir no livro de Juízes quem eram esses homens e o que eles se tornaram. E esses homens que estavam na caverna, homens com problema, homens adoecidos emocionalmente, homens que tinham problemas espirituais, problemas financeiros, dentre tantos outros problemas, talvez marginais, eu não sei o que tinha ali dentro. Tinham homens problemáticos. Você vai descobrir que esses homens,
Esses homens, esses 37 homens que são levantados daqui, eles fazem futuramente parte de uma seleta guarda pessoal, de um time de homens que tinham habilidades de tropa de elite. E aí eu te pergunto, como que um homem que está dentro de um estágio daquele ali, consegue formar homens com habilidades de uma tropa de elite? É porque, isso aqui é chave, tá? É porque nem sempre o que você está vivendo é o que está dentro de você. Tem coisas que estão do lado de fora que você está vivendo que não condizem com o que você carrega. Aí o Senhor mostra para Davi o seguinte: Davi, está tudo ruim do lado de fora, estão querendo te matar, mas eu vou te mostrar que a circunstância não é o que tem dentro de você. Dentro de você tem coisas tão grandiosas que eu vou te mostrar que mesmo em momentos que você acredita que não tem mais jeito, você vai desenvolver habilidades que até você vai ficar espantado. Por quê? Porque você não está conseguindo compreender, Davi, que as circunstâncias da vida não condiz com o que tem dentro de você. O que tem dentro de você, Davi, é muito maior do que você, Davi. Davi, o que tem dentro de você... Gente, eu viajo nessas coisas. Por quê? Porque, Davi, olha só, você não pode ser um homem como esses. Eu não poderia ter 400 Davi replicados. Mas o que você carrega, Davi, é possível, sabe, aplicar e ativar em pessoas. Davi, dentro de você sairão homens tremendos. Os 400 não tiveram talvez essa habilidade. Mas olha, Davi, meu Deus, isso aqui é forte. Davi, olha para esses 37 valentes. Sobre a vida desses 37 valentes, cada valente desse tem uma faceta sua, Davi. Imagine, Davi, que naquele dia mais assombroso da sua vida, você teve condições de formar 37 homens que tinham habilidades de tropa de elite. Imagine você no teu melhor dia, Davi. Davi, olha para esses 37 e veja que ali tem você, tem um Davi ali, tem um Davi ali, tem um Davi ali, tem um Davi ali. São versões de Davis. No teu pior dia, Davi, naquele dia que você estava com o espírito abatido, Davi, naquele dia, Davi, nesse dia então, daí eu tirei uma seleta guarda pessoal. Outra habilidade que eles tinham habilidades bélicas mais avançadas da época. Quem formou esses homens? Davi. Eles eram hábeis no uso de arco e flecha. Irmãos, olha isso aqui. Usavam a mão direita e a esquerda para atirar pedras. Soldados com essas técnicas no período de Juízes, eles eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Traga sua mente para cá, para não ficar nas minhas palavras. Juízes 20, verso 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Davi, se na tua pior fase tu conseguiu treinar homem assim, eu não sei a tua melhor fase, o que você vai fazer? Eles tinham uma resistência incomum nas batalhas. Quando eles lutavam, mesmo cansados. Irmão, olha isso aqui. Isso aqui foi os homens que Davi levantou, tá? Eles tinham uma resistência incomum nas batalhas. Quando eles lutavam, mesmo cansados, eles não soltavam as suas armas. Ficavam com as mãos presas na espada, até tombar o último inimigo. Você tem noção do que é isso? Eles eram verdadeiros soldados. E os historiadores diziam que eles eram exterminadores, não apenas de homem, isso aqui é forte, mas de bestas, feras e gigantes.
Você está entendendo o que esse cara fez? Profeta, o que você está querendo dizer para mim? Eu estou querendo te dizer que no teu pior dia, Deus vai olhar na tua direção. Mas mais do que olhar na tua direção, Ele vai fazer você olhar para dentro de você. Ele disse: Davi, vamos mudar a ótica. Ao invés de você olhar para essa situação que está à sua volta, ao invés de você olhar para o Saul que está lá fora querendo te matar, tira os olhos de um, Saul, e olha para 400. Tira os olhos de um que quer te matar e coloca os olhos em 400 que você pode dar vida para eles. Davi, olha para cá, Davi. Davi, muda a perspectiva. Por quê? Porque eu preciso que você entenda quem você é, Davi. Davi, eu forcei a tua parada, não foi para matar você, Davi. Eu forcei a tua parada, foi para você entender que você achou que tinha chegado num nível, mas eu quero te levar para o próximo. Davi, você está entendendo quem eram esses gladiadores, irmãos? Quem eram esses homens colecionadores de troféus? Quem eram? Será que esses homens, eles eram homens que não tiveram dificuldade? Você viu aqui, eles eram homens endividados, eles eram homens angustiados, eles eram homens problemáticos, eles eram homens que tinham condições, mas aonde esses homens foram forjados, irmãos? Aonde eles foram forjados? Eles foram forjados na parada de um homem que Deus amava. Você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Tem hora que você vai ter que parar para olhar o teu ambiente. Tem hora que você vai ter que parar para perceber onde você está perdendo. Tem hora que você vai ter que parar e entender que parar não é parar de avançar. Tem gente que acha que porque parou de avançar. Quando você para, é uma pausa. O problema é quando você quebra no meio da estrada. Tem gente que é quebrado por Deus. Felizes são aqueles que são parados por Deus. Porque quando Deus te para, Ele está dizendo: eu te pausei para você parar, reparar e prosseguir. Eu não te parei para acabar. Eu não te parei para acabar com os seus sonhos. Não, isso não foi uma parada para acabar com os seus propósitos. Não, não. Eu forcei a tua parada, Davi. Para quê? Para que você entenda que não se forjam pessoas fortes na brisa do mar. Não se forjam valentes nas campinas melancólicas da vida, não. Não se forjam valentes guerreiros, vencedores, homens que vão entrar aí futuramente para os troféus bíblicos. Homens que entram para a galeria, como a galeria dos heróis da fé. Esses cabras entraram para a galeria. Eles entraram para a galeria. Mas todo homem, toda mulher que vai um dia entrar para galerias do legado, vai ter que entender que vai parar em um momento da vida. Parar para quê? Parar para reajustar. Parar para organizar. Parar para entender que o Senhor está fazendo de você um valente. Só que o contrário do que muita gente pensa é que valentes já chegam colocando a mão nas armas de guerra. Não, você precisa entender que todo valente começa primeiro ser forjado na mente. Todo valente primeiro precisa de um trabalho bem feito psicológico. Davi entra na caverna com aquele camarada e diz: olha só, com eles, e começa a ensinar. Se você for estudar sobre isso,
Você vai ficar encantado. Davi vai ensinando, Davi vai instruindo, Davi vai falando, Davi vai explicando. Davi vai trabalhando a mente. Sabe qual é o problema de muitas pessoas nesse tempo? É que as pessoas estão com mente impenetráveis. Estamos diante de pessoas que a mente está impenetrável. Você dá um conselho, não penetra. Vem para o culto, escuta uma palavra, não penetra. Deus fala, não penetra. Que isso? Deus fala, não penetra? Deus fala, não penetra. A mente está bloqueada. Se a tua mente estiver bloqueada, não adianta. Você não vai se tornar um valente. Você precisa desbloquear a sua mente. Davi, ele trata de desenvolver na técnica, mas antes da técnica, ele trata a mente. Salmo 142 nos dá uma outra lição. Qual lição? Davi, antes de querer resolver o problema do mundo, resolva o seu. Davi, antes de querer absorver a bagagem das pessoas, veja se você está dando conta da sua bagagem. Davi, antes de você investir em 400, como os 400 viverão se um morrer, que é você? Você vai ser a soma maior, Davi. Eu preciso de 401, porque no final disso eu preciso de você vivo. Davi, se você parar e não resolver primeiro aqui a sua mente, Davi, você não resolve mente de 400. Sabe o que tem gente que quer resolver o problema das pessoas, quer resolver o problema do mundo, mas não quer parar para resolver o seu problema. Quando você força a parada, Deus está dizendo, eu estou te forçando para se resolver. Eu estou te mostrando, Davi, que você é forte, mas em alguns momentos você está frágil demais. E essa fragilidade em excesso, se não for resolvida comigo e em mim, vai te dar problema lá fora, Davi. Davi, resolve comigo. Quando você resolve comigo, eu resolvo com todos. Davi, resolve comigo. Quando você resolve comigo, eu resolvo com Saul. Davi, enquanto você cuida de 400, eu cuido de um, Davi. Davi, enquanto você cuida de se cuidar, eu estou cuidando de quem está querendo arrumar problema com você lá fora, Davi. Oi, você está aqui, enquanto você veio aqui se cuidar, não se preocupe, o Senhor está cuidando de quem está querendo te perseguir lá fora. Teus perseguidores serão caçados. E você não vai precisar colocar a mão. Olha só, eu penso o Senhor falando para Davi o seguinte: Davi, quando você teve a oportunidade de resolver com ele, você não resolveu. Não vai ser agora que eu vou deixar você sujar a sua mão, Davi. Davi, eu vou resolver com eles. Davi, eu cuido dele. Davi, eu resolvo com ele enquanto você se resolve comigo. Sabe o que o Senhor está falando aqui hoje? Você precisa se resolver com Deus. Se resolve com Deus e Deus resolve os seus problemas lá fora. Se resolve com Ele e Ele te resolve. Quando Ele te resolver, as coisas vão se resolver lá fora. É uma questão de consequência. Quando você se resolve com Ele, Ele te resolve. Quando Ele te resolve, as coisas lá fora se resolvem. Deus está falando hoje com uma igreja. É importante você entender. Não parei para te desativar. Não parei para te matar. Parei para mexer nas tuas programações automáticas, nos seus alarmes automáticos. Por quê? Porque eu tenho obra para fazer. Meu Deus, que profundidade isso aqui, né? Davi, você está diante de homens que possivelmente ninguém acredita. Davi, você está diante de homens que eles não seriam resolvidos se você não tivesse decidido se decidir. Diga para a pessoa que está ao seu lado hoje: talvez você não tenha 400. Você só tem um.
Você só tem 5. Mas se você não se resolver, alguém lá fora pode morrer sem você. É hora de você resolver. Talvez você precisa resolver teu casamento. É um. Talvez você precisa resolver problemas familiares. São 5, são 10, não sei. Sei de uma coisa. Aonde você está vendo desqualificado, condenado, acabado, endividado, aonde você está vendo ali exterminado, aonde você olha e vê o caos, o Senhor está falando: eu quero levantar um grande povo, uma grande nação. Só que eu não posso fazer isso se primeiro você não acreditar em si. Se você não acredita em si, você não acredita nos demais. Então eu começo tratando você para que depois você trate as pessoas. Vamos resolver as coisas hoje. Hoje é dia de resolver as coisas. Uau! O Senhor falou assim: olha, Davi, deixa eu te falar. Tem gente endividada, tem gente conflitada emocionalmente, mas tudo bem. Nada disso vai parar o meu recomeço. Davi, eu tenho um recomeço. A minha história para eles é de um recomeço. Só que todo recomeço que é feito na vida de alguns, primeiro começa na vida de um. Você quer que o Senhor resolva o problema de todos, né? Você quer que o Senhor recomece a vida do marido, você quer que o Senhor recomece a vida do parente, você quer que o Senhor recomece... O Senhor está dizendo: tudo bem, eu estou te ouvindo. Eu estou olhando para a tua direita, mas é o seguinte, vamos começar por você? Hoje é uma noite de recomeço para você? Hoje é uma noite de você startar algumas coisas na sua cabeça? Hoje é uma noite de você parar e falar assim: olha só, está tudo no automático, tem que parar. Olha só, eu preciso aumentar a tua estrutura. Eu preciso aumentar a sua estatura. Só que você está confortável. Por quê? Porque nós nos acomodamos num ambiente que nós dominamos. Sabe por que tem gente que às vezes vai para a academia 30 anos, 1 ano, 5 anos, sei lá quanto tempo, e tu não vê resultado? Tu vê gordura musculosa? Tu não vê corpo transformado? Você vê gordura musculosa. Você vê um indivíduo com braço, você vê um indivíduo com ombro, você vê um indivíduo inchado. Mas a barriga está desse tamanho? É porque ele acha que ele domina tanto que ele não precisa de alguém para levar ele para uma nova visão de modelação de corpo. Por isso ele não se sujeita a fazer uma nova avaliação a cada 3 meses e modificar a sua série. Para quê? Para sentir mais dor. Forçar a parada para ir lá fazer uma nova avaliação não é retrocesso. É você dizendo ao seu músculo: eu te parei hoje para te fazer maior amanhã. Você vai crescer mais. Eu sei que você vai doer mais, mas você vai crescer mais. Você vai crescer mais, você vai sair mais do lugar. Só que tem gente que não se submete. Tem gente que não se sujeita, gente. Isso é forte. Quando Davi começa a ser feliz no seu trabalho psicológico ali, aqueles homens começam a iniciar um desprendimento de cadeias psicológicas, de inferioridade. E aí o que acontece? As crises existenciais que oprimiam eles, na verdade, foram combustíveis que levaram eles para lugares não tão óbvios, mas levaram eles para uma caverna, e dali eles saíram como grandes homens. O Senhor está dizendo hoje para mim e para você: é noite de entendermos que para irmos mais longe, tem momentos que nós vamos ter que parar. Vou te dar um conselho aqui, já chegando no final dessa palavra. Para um pouquinho. Para um pouquinho.
E veja se os níveis que você quer chegar estão condizendo com os sacrifícios que você está fazendo. Para novos níveis, novos sacrifícios. Para novos níveis, novas exigências. Para novas fases da vida, Deus vai te pedir algumas coisas. E quando Deus te pedir, tenha coragem de entregar. Não deixe o Senhor liberar um Saul atrás de você. Tem gente que está recebendo visita de Saul simplesmente porque foi rebelde, porque não entendeu quando o Senhor quis pausar ele antes que Saul se levantasse. O Senhor está dizendo hoje para você: não deixa. Quanto está o tomate aí? Será que eu vou ter que liberar o Saul aí? Eu vou liberar o Saul aí para ele comprar 1 quilo de tomate. E aí talvez, quando a igreja não consegue ter uma mente ativada, acontece, sabe o quê? Perguntas no meu WhatsApp, que dá vontade de falar assim, ó, volta 3 domingos lá e assiste aquela palavra de novo. Porque na hora do culto, você estava cansado demais para ouvir Deus falar. Você está cansado demais para ouvir Deus falar. Eu não vim te ninar. Eu vim falar para você. Hoje é uma noite de você parar, analisar, desde a intercessão até as crianças no pátio. É uma noite que o Senhor está dizendo para nós: estamos entrando no novo ciclo. É hora de parar, desativar as atividades programadas, novos níveis, novos inimigos, novas fases, novas estratégias, novas fases, novas armas. Você está acostumado demais com a espada. E talvez o Senhor está dizendo agora: é tempo de escudo. Você quer arrumar guerra? O Senhor está dizendo: cala a boca. Você quer fazer birrinha? O Senhor está dizendo: se humilha. Você quer dizer que você está certo? O Senhor está dizendo: dono da razão é basilisco. Melhor é aquele que não tem razão. Eu espero que hoje vocês entendam bem o que o Senhor está falando. Porque essa palavra ela está registrada no meu coração. Para o presente e para um futuro daqui a 2 semanas. Hoje é uma noite de rever as coisas. Essa palavra é uma palavra instrutiva. É uma noite, talvez, de você chegar na sua casa, colocar de novo lá essa live e assistir e anotar. E entender o que o Senhor está falando. Ele está falando aqui, mas é possível que Ele esteja falando para daqui a uma semana. Coloque